Fala galera, beleza? Então tá aí, praticamente concluído um pedido de 250 caixinhas de MDF. Aqui eu tenho 250 e são 5 modelos diferentes, tem 50 unidades de cada uma delas. Aí aqui fica um exemplo da utilização de uma CNC Router para fazer um processo como esse daqui. Porque às vezes, tipo assim, aqui vamos considerar que são peças pequenas. Às vezes a pessoa acaba pensando assim, ah não, só dá para fazer com uma CNC laser e tal. Mas é possível fazer com uma CNC Router também. E mencionando, da maneira como foi feito, não que isso fosse uma exigência do cliente, ficou ao meu critério decidir qual seria o processo para montagem, porque aqui todas as caixinhas elas estão recortadas num sistema tipo encaixe, tá? Tipo encaixe. Só que nesse tipo encaixe, e principalmente falando de CNC Router, eu não busquei no encaixe a perfeição do ajuste da caixinha, porque em CNC Router é um pouco mais difícil de acontecer isso, ou de conseguir isso, aquele recorte que depois que encaixa praticamente, vamos dizer assim, não precisa nem colar a peça. Mas óbvio que aqui a gente precisa colar. Mas o encaixe que eu fiz é para facilitar o processo de montagem. Poderia fazer numa serra circular essas caixinhas? Sim, poderia. Porque a prioridade do cliente aqui são as dimensões da caixinha, o quanto tem a medida aqui de entrada e tal. Só que se eu faço com peças lisas, o processo de montagem seria muito mais trabalhoso, tá? Aí mencionando mais um pouco a respeito da questão do encaixe, por se tratar de uma CNC Router, por experiência e, enfim, a gente vai errando e aprendendo. Mas quando a fresa está novinha, está cortando ali o material com facilidade, você pode trabalhar com um recorte folga zero, que é aquele encaixe que uma peça encaixa na outra quase que forçada, mas encaixa. Só conforme a fresa vai ficando cega, ela tensiona mais o material, é madeira e tudo mais, isso pode jogar contra você. Porque se eu tiver dificuldade na hora de montar a caixinha para ficar encaixando uma peça na outra, e eu preciso colar também, aí já viu, só vai atrasar o serviço. E para vocês verem, para vocês terem uma ideia, o processo de montagem, depois que eu tinha todas as peças recortadas para montar as 250, levou 1 dia e meio de trabalho, só montando as caixinhas. Agora, se fosse peças lisas, para montar a caixinha com peça lisa, por assim dizer, cara, eu acredito que o processo ia demorar pelo menos uns 2 dias e meio de trabalho. Daí assim, tudo foi recortado na CNC Router, porque, cara, se fosse para fazer desse tipo de encaixe de alguma maneira manual, seria praticamente impossível. Mas tudo foi recortado na CNC Router, inclusive eu coloquei as 2 CNC que eu tenho para trabalhar. E fica também o convite, caso esteja vendo esse vídeo, quiser também dar uma olhada, eu tenho um outro canal que ele chama CNC em Ação. Lá eu dou algumas dicas a respeito de CNC e tal. Tem um grupo no Facebook também, CNC em Ação. Mas enfim, para esse processo, só para recortar as peças, todas as peças, levou mais ou menos também 2 dias e meio, só recortando. Foram várias e várias chapas. Coloca chapa, recorta, coloca chapa, recorta. E eu utilizei as 2 CNC, enquanto na maior aqui, que ela trabalha com 1/4 de chapa de MDF, a gente compra chapa de MDF grande, divide em 4 pedaços, é o tamanho que eu consigo trabalhar naquela máquina ali por vez. Que dá ali em torno de 1,30 e... A máquina ela tem 1.350 por 1.100, mas a chapa de MDF, quando você corta ela em 4 pedaços, vai dar mais ou menos 93 por 1,30, mais ou menos 1,32.
Aí, enquanto eu colocava uma chapa aqui, substituía para máquina maior ela recortar, na pequena eu já estava fazendo as pecinhas pequenas com a sobra do material, tá? Inclusive aqui, pode ver que ali tem umas caixinhas que elas estão... tem branca, tem marrom, tá misturado ali. Porque o cliente também, quando ele entrou em contato para fazer o pedido e tal, eu falei, olha, de momento eu tenho algum material branco e tal, só vou conseguir comprar acho que isso era um sábado. Eu só vou conseguir comprar mais material durante a semana, na segunda-feira e tal. Falei, não, se você tiver o material aí, a cor para mim não tem problema, porque a ideia é que ele vai revestir essas caixinhas. Ele vai revestir. Então, por isso ali, para ir adiantando o serviço, eu utilizei todo um material que eu tinha. Tá? Então, tem material branco, tem aquele marronzinho mais escurinho e tal. Agora aqui você pode ver que tem um padrão. E depois, acabou o material. Esse material eu já comprei as chapas. Mas nessa questão do padrão aqui, não tem problema nesse pedido, por conta que vai ser revestida essas caixinhas. Aí aqui praticamente só está faltando, eu vou passar uma lixinha aqui para remover aqui eventuais resquícios da cola, né? E para dar aquele acabamentinho, uma quebradinha nas quinas, que eu acabei de terminar de fato isso daqui, eu acabei agora há pouco, mas foi aqui 1 dia e meio só montando. Aí fica aí, entendeu? A possibilidade. Também, às vezes, na questão do equipamento, uma CNC router, às vezes a pessoa acaba associando só com um trabalho ou com outro tipo de trabalho. CNC router você pode fazer qualquer tipo de trabalho, dos menorzinhos até os maiores, tá? O que a gente tem que tomar cuidado é para não investir em um equipamento e deixar o equipamento parado, tá? Mas é isso, ok? Aí eu vou dar andamento, porque isso daqui não tem pressa para entrega, estou bem adiantado com relação ao prazo que eu dei, mas eu gosto de adiantar o serviço assim que disponível, a gente já manda, beleza? Mas é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!